dia, boa tarde, boa noite, iniciando mais um Papo Livre aqui pela Escola de Saberes Queimar. Começando com Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, Samiendo. Hoje nós estamos aqui também ao vivo com a Fernanda Carnevale e com a doutora Jussara. É uma honra tê-las aqui participando desse segundo episódio do nosso Papo Livre Evolution. Hoje com a regência da mestra Rovena, do terceiro raio. A vibração do amor ainda está reverberando, né? Desde a semana passada. Como vocês estão? E aí, Sami, como é que foi seu passeio grandioso? Bem tranquilo. Aproveitou bastante? Mais ou menos, mais ou menos. Tava lá no spa maravilhoso. Uhum. Bom, a gente vai falar hoje a regência da mestra Rovena, que é a mestra do terceiro raio. E é o templo da liberdade, da beleza e das artes. Então, é uma mestra também, assim como a mestra Nada, né, que nós estivemos com ela na semana passada, também é um Chohan que trabalha com essa coisa da liberdade do planeta, né, da liberdade das mentes, que as pessoas elas possam realmente se conectar com a verdade do coração e manifestar essa verdade. Então vamos ver o que virá hoje. E aí envolve muito essa coisa da música, né? E da expressão, de expressar. Também é uma mestra que traz muito essa coisa da gentileza, da delicadeza. O que eu tenho percebido nos últimos tempos é que, dado o momento que a gente está vivendo e a sutilização que está acontecendo no planeta, as energias mais sutis, elas estão entrando nos nossos corpos e elas estão indo, alcançando, buscando coisas que estão mais escondidinhas, mais sutis, né? É como se toda aquela casca mais grossa, né, tivesse meio que sendo desfeita, tivesse sido desfeita, e essas energias mais sutis, elas estão penetrando mesmo mais profundamente no nosso DNA, no nosso ser, resgatando, identificando e resgatando as programações que estão mais escondidas, aquelas que a gente não percebe muito, né? O que você percebe aí, Sandra? Eu achei interessante aqui que a Jussara colocou no chat a minha frase que é que a verdade apareça e o verdadeiro permaneça. Achei super poderosa a frase. E aí vai uma pergunta: o que não é verdade? Tudo aquilo que é negado, né? Eu acho que a não verdade tem mais a ver com aquilo que a gente nega, porque tudo é verdade. Então, negar aquilo que a gente percebe, que a gente sente, que a gente pensa, constitui o que a gente considera como mentira, porque é como se escondesse aquilo que a gente é de fato, ou aquilo que a gente sente de verdade. E esse esconder, essa negação, ela está muito associada com o julgamento, né? O certo e o errado das coisas dentro das suas crenças e dentro da crença coletiva. Porque existe, como existe muito julgamento ainda, existe também muito medo do julgamento, né? Então, o quanto eu não manifesto a verdade das minhas emoções, a verdade do meu coração, a verdade do que eu quero fazer da minha vida, pelo que as pessoas vão achar, pelo julgamento das pessoas, que na verdade é o meu julgamento, né? É a mesma coisa. A gente coloca numa ideia de separação porque a gente ainda vive nessa realidade, a gente está passando por esse
movimento de transição para que a gente consiga realmente estar em plena presença e consciência de que tudo é o todo. Mas eu percebo que essa coisa da verdade versus mentira tem mais a ver com o negar a verdade. E esse negar a verdade tem a ver com o que a gente não conhece da gente, né? É aquela história, você decide o que você está decidindo até você fazer uma decisão diferente, decidir outra coisa, experimentar outra coisa. Mas quanto foi falado durante muito e muito tempo que a gente não podia experimentar certas coisas porque era errado. Então, sobe o desejo do coração e aí bate nesse muro de crenças de certo e errado, do que pode e do que não pode. E aí a pessoa tranca no corpo aquilo que é verdadeiro para ela. O que você percebe, Sandra? Então, na área do direito, a gente estuda um pouquinho desse negócio sobre a verdade. E assim, se você continuar contando uma mentira, ela vai se tornando verdade. Né? Então, é assim, a verdade ou a mentira é uma mera construção. O que você vai tornar verdade e o que você vai tornar mentira? Se eu faço escolha, se eu crio opções, eu estou vivendo uma verdade que eu escolhi e criando uma mentira que eu não escolhi, porque eu estou negando uma coisa quando eu faço uma opção. Eu escolho o bem ou o mal. Digamos que eu nego o mal, faço a escolha do bem e falo que o bem é a verdade. Então, né, assim, só que se eu escolher o mal, me dizendo, falando que aquilo ali é o bem, e exercendo o mal, falando que é o bem, uma hora aquilo lá se torna a minha verdade e aquilo lá vai começar a trabalhar, fazer parte do bem. Então, assim, nossa, me deu um bug aqui mental, porque parece que não existe nem a verdade nem a mentira. Não existe a negação ou a aceitação. São só escolhas da mesma coisa. Eu faço ou não faço. Mas o principal está ali. A negação, a Sim. mentira, quer dizer que eu não escolhi, eu não andei pelo esse caminho. Mas no fato de que eu tive essa opção, ele existe. Então, será que aquilo ali é uma mentira? Então, mas aí até onde a verdade se confunde com a realidade, porque são coisas diferentes. Eu posso estar criando uma realidade que não seja verdadeira com a verdade do meu coração. Quando eu falo verdade do meu coração, eu estou falando daquilo que está muito lá no fundo e que muitas vezes a gente ainda não acessou, né? Porque a verdade e a mentira, do meu ponto de vista interessante, está muito associado com aquilo que você já percebeu ou não sobre algo. É como você pegar uma pessoa que nunca enxergou, né? E de repente você coloca uma lente e a pessoa começa a enxergar. Então ela vivia dentro de uma verdade, dentro daquilo que ela tinha acessado até então. Quando você acessa uma nova informação, você transcende aquele padrão de crença, aquilo que você acreditava ser verdade, né? E aí o que eu percebo é que a verdade e a realidade, elas se confundem, justamente por conta do poder da criação. Eu posso estar criando uma realidade que não é verdadeira para mim, para continuar no trauma e no drama, para continuar reclamando, vamos dizer assim, né? Como se eu não tivesse como se eu não tivesse outra opção, né? Quando a gente fala, eu escutei uma frase do Dr. Hélio Couto essa semana. Eu achei muito interessante, muito verdadeira, né? Que ele diz assim que a humanidade ainda, apesar de hoje se falar muito sobre infinitas possibilidades, a mente humana ainda não consegue alcançar o que é infinitas possibilidades. Porque nós estamos inseridos num padrão, numa construção de regras, né? E o que eu percebo são que essas energias sutis, elas estão desmoronando, desfazendo, desconstruindo esse padrão que existia para que seja estabelecido uma nova realidade, com novas possibilidades de criação, né? Quantas pessoas sabem, de verdade, quantas pessoas sabem que elas estão criando a sua realidade? É um número muito pequeno. Quando você começa a perceber que é você que está criando a sua realidade, normalmente a gente entra primeiro
num processo de negação disso, porque se eu estou criando uma realidade que não é confortável, divertida, alegre e que está me fazendo feliz, eu vou negar que aquela realidade sou eu que estou criando. Eu vou usar a programação da culpa para culpar meu pai, minha mãe, meu relacionamento, meu chefe, meu filho, enfim. Né? Então, assumir a autorresponsabilidade da sua criação, da criação da sua realidade, do meu ponto de vista, te abre para enxergar o que é verdade do teu coração. Porque aí você fica de frente, como que você está criando? Tá gostoso isso que eu estou criando? Não. Eu posso criar outra coisa? Tá, mas o que eu quero criar? É aquela história do Lucifer Morningstar, né? O que você realmente deseja? E aí, quando você faz essa pergunta para a pessoa, na maioria das vezes a pessoa não sabe, né? É como chegar numa festa onde tem uma mesa muito farta, com vários tipos de alimento, de várias cores e de várias coisas que você não experimentou, e você nem sabe se você não conhece o gosto daquilo, mas você também não sabe se você pode pegar. E aí alguém chega para você e fala assim, ok, você pode pegar qualquer coisa que tem nessa mesa, pode experimentar. Mas aí ela vê uma coisa lá que tem uma cara meio estranha, e ela julga que ela não vai gostar, percebe? É toda uma construção que está sendo desfeita para que a pessoa se permita experimentar algo diferente, para que ela possa alcançar uma nova consciência e transcender aquilo que ela tem como verdade até aquele momento. Ficou clara a minha fala? Mais ou menos? Eu vou continuar aqui. Quando a gente fala de verdade e mentira, a gente entra muito nessa coisa da criação, né? Uhum. Ó, Quanto que a gente cria, quanta realidade nós estamos criando e nós não estamos satisfeitas com a nossa realidade por não ter consciência de que nós estamos criando e de que a gente pode criar algo diferente. Mais ou menos essa ideia. ó, no dicionário, a realidade. O que que é realidade? É a qualidade ou característica do que é real. O que realmente existe, que é um fato real, que é a verdade. Entendeu? Dentro da realidade existe a verdade. E o que que é verdade? A propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. A coisa, fato ou evento real. Então, a verdade e a realidade são praticamente as mesmas coisas, só que é aquela coisa da qualidade ou o fato. Ok. Então, assim. Pá! Pá! Estamos atualizando aqui essas É, novas frequências, né? Porque é tudo muito novo. uhum. O que existe é a verdade. Se vocês. Aqui, ó, realidade. O que realmente existe é um fato real, uma verdade. Né? E o que que é a verdade? É o fato ou o evento real. Então, tudo que eu estou vivenciando, de fato, é a minha realidade, independente se eu tenho em mente se isso é uma mentira ou uma verdade. Se é real, é verdade. Então, digamos, eu volto naquela coisa das opções. Eu escolho o A ou o B. No momento que eu escolhi o B, eu criei o A, e o A não é real porque ele está em outra linha do tempo. O A é uma mentira, Ok. que ele não é Ou real. seja, ou Uhum. seja, tudo que eu não estou experimentando com este corpo, a gente Com este poderia corpo, dizer, né? sim, Então, tudo que eu estou experimentando com este corpo é real e é verdadeiro, é verdadeiro, independente do que seja, né? independente do que seja. E daí, por que que a gente pode falar isso usando as palavras, não vou usar as palavras da Hélio Couto, mas falando mais ou menos do que ele fala. A gente só consegue criar o que a gente vibra. Como que eu vou criar mentira se eu não tenho essa vibração da opção que eu não escolhi nessa linha de tempo? Ok. Eu só consigo criar a verdade. Eu posso estar em negação, né? Porque eu falo assim, não, mas eu não pensei nisso. Pensou, tanto que criou, né? Mas será que eu estou vivendo uma mentira? Eu estou vivendo a minha vibração real, a minha verdade vibracional. Então, assim, que a verdade apareça e o verdadeiro permaneça
eu estou 100% do meu tempo nessa minha linha que eu estou experienciando aqui, vivenciando a minha verdade vibracional. E Perfeito. enquanto eu estiver consciente, viva ou emanando energia, eu não sei mais o que eu sou, eu permaneço na minha verdade. Já não sei mais o que eu sou, tá? Acho que essa é a brincadeira do jogo da vida, né? A gente vai se Uhum. redescobrindo, né? E Ver, desintegrando, reconhecer né? e ser. E vai desintegrando, porque a gente vai percebendo que de um dia para o outro, de um momento para o outro, a cada agora, a gente vai, quanto mais conectado a gente está com o corpo, e é isso que está vindo muito forte para mim recentemente, né? A importância de estar presente com o corpo físico, com este corpo físico, né? Porque se o corpo, ele é o decodificador da realidade, ele que te traz a verdade, certo? Você percebe a verdade através desse corpo. O quanto estar conectado do corpo, estar conectada com o corpo vai facilitar o processo de você perceber a verdade, porque o seu corpo ele te avisa, tá? Se tem algo que não está funcionando legal, se tem algo na tua emoção que precisa ser olhado, né? Que está sendo convidado a ser olhado. Se você está com alguma confusão mental, você percebe tudo isso a partir do corpo, né? Então, Uhum. é muito importante. Eu escutei ontem o René Cafaro, que é o terapeuta tântrico, né? Que participou do evento da escola em maio. Falar sobre essa coisa de você estar presente no corpo, né? De você se conectar com o corpo, e é só sobre respirar e perceber o corpo, né? A importância de estar realmente conectado com o corpo e o quanto isso te ajuda a liberar memórias, dores e informações que estão presas no corpo, que não estão sendo olhadas, e aí ele traz uma frase interessante, né, que ele fala sobre ser, reconhecer, não, ver, reconhecer e ser. Ver, reconhecer e ser. Se uma pessoa, pelo motivo que for, acredita que não é uma pessoa grandiosa, que não é está validando merecimento, ou acredita em qualquer coisa que a deprecie, que a coloque numa inferioridade, aquilo se torna uma verdade para ela, aquilo é uma verdade para ela, e ela fica reverberando aquela verdade e criando mais situações para alimentar aquela crença, certo? Essas energias sutis, o que eu tenho notado, elas estão entrando justamente nesse ponto. O que você acha que você acha? Você me falou agora, por nossa, não sei mais o que eu sou, né? Não sei mais quem eu sou, né? E eu percebo essas energias sutis, elas adentrando a partir do nosso chakra cardíaco para nos mostrar a verdade que ainda está escondida de nós mesmos, das nossas capacidades, de tudo aquilo que já existe, mas que ainda não foi redescoberto ou acessado. E Sim. estar conectado com o corpo, estar presente com este corpo nessa realidade é o que te permite não ficar lá no passado, lá no futuro, né? Ou se preocupando com vida passada, com vida futura. É tudo aquilo que te tira da presença, né? E é aqui que você percebe tudo. É aqui que você percebe a verdade e a realidade e que você experimenta uma realidade diferente. Aí a Fê Carnavale, que está participando hoje aqui, colocou assim: e aí vem o conforto de você com você mesmo por estar preso nas crenças impostas. Aí é onde que a mestra Rovena entra. Isso. Eu não conheci, então eu pesquisei um pouquinho sobre ela. Fala que está escrito aqui que ela é sacerdotisa do Templo da Liberdade, da Beleza e das Artes e ajuda a humanidade a manifestar a liberdade que todos tanto desejam. Aí que tá. Essa verdade, essa realidade que a gente está vivendo, a gente está criando com a liberdade ou por padrões, padrões que a gente seguia até hoje, até antigamente. É justamente o que eu estava falando sobre
você cria a partir de uma construção que já existe e que existe há muito tempo, né? Então, aquilo é a verdade. O que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal é baseado numa construção sobre isso, sobre qualquer coisa que entra esse julgamento, né? Certo de certo ou errado. Quando a gente fala sobre liberdade, né? Imagina uma pessoa presa, imagina um escravo. Quando ele é libertado, ele pode fazer o que ele quiser. Aí entra bem isso que a Fernanda Carnevale falou aqui no chat, que é o quanto, diante da liberdade, as pessoas decidem continuar aprisionadas porque é mais confortável continuar dentro de uma construção que alguém criou e que falou que aquilo é verdadeiro para você. Porque você manifestar a verdade do teu coração, quando ela bate de frente com tudo aquilo que você acreditou até então, é um desafio. Você precisa estar muito conectado com você, com o teu corpo, para você se posicionar diante do que é verdadeiro para você e falar assim, gente, seguinte, gente, eu, né? Ó, a partir de agora, você vai por esse caminho aqui, tomar uma outra decisão para sua vida. E aí, isso envolve N coisas, tá, gente? Inclusive as pequenas coisas, como, por exemplo, como que você vai alimentar o teu corpo. Isso é uma decisão. Então, você come um monte de besteira, um exemplo, tá? Você come lá um monte de besteira, aquilo está detonando com o teu corpo, mas é gostoso, então você está ali, né? É gostoso para o teu paladar, você está ali comendo, mas você não percebe, muitas vezes, o quanto isso está prejudicando o teu corpo físico. Então, é gostoso para o paladar, porque existem vícios de alimentação aí também, né? Programações, mas não é gostoso para o teu corpo, porque dependendo daquilo que você come, você pode ficar mais inchada, você pode ficar mais irritada, ou engorda demais, ou emagrece demais, acontece um desequilíbrio. Estou citando a alimentação como um exemplo, né? De uma decisão que, a partir da consciência, né? Você percebe, estou comendo muito disso daqui e estou percebendo que estou engordando demais. Então, vou tomar uma outra decisão com relação à minha alimentação para poder conquistar aquilo que eu quero, que é me sentir melhor, dormir melhor, né? Me sentir mais leve, por aí vai. A Jussara colocou no chat aqui, parece o telhado de pulga, quando escolhe permanecer em determinadas crenças. De tanto bater a cabeça no telhado, você fala assim, tá, então a partir disso aqui eu não posso pular mais. Tira o telhadinho lá e você continua permanecendo no mesmo ritmo. E como seria que, assim, a gente busca liberdade, beleza? Tem esse templo aqui de liberdade. Como seria reconhecer ou admitir que a gente escolhe com liberdade até o que nos limita? Porque olha só, tem bastante pessoas no mundo, todo mundo vivendo no mesmo planeta. Mas a gente vê que tem pessoas com extrema abundância e extrema pobreza no mesmo planeta. Né? Então, é assim, ou você escolher a abundância ou a pobreza. Foi liberdade sua fazer aquela escolha. Né? Crenças limitantes, beleza. Mas eu escolhi seguir aquela crença. Eu tive a liberdade de escolher qual lado ou o que eu vou fazer ou como vou estar. Então, a gente tem uma ideia de falsa prisão, porque em todos os aspectos, uma coisa que tem muito valor no universo é o livre-arbítrio. Então, a gente acha que não tem liberdade de escolha, mas permanecer na crença é uma escolha. Como seria admitir que a gente escolheu por pura liberdade, por pura vontade própria, né, estar dentro de uma crença limitante, estar numa falsa prisão, é bem desgostoso, tá? O que eu percebo que nós estamos trazendo aqui é justamente essa consciência. Porque você toma uma determinada decisão na sua vida ou faz uma determinada escolha, se você está escolhendo o seu caminhar a partir de uma construção de que alguém disse que é assim que precisa ser feito porque esse é o certo, né? Na maioria das vezes, as pessoas elas sequer questionam se existe uma outra possibilidade.
elas simplesmente aceitam aquela imposição, né? E vive naquilo. Não sequer questiona. Então, quando a gente traz aqui no Papo Livre essa fala de que você está escolhendo a sua realidade, você pode tomar uma decisão diferente para sua vida, só essa informação, ela já dá meio que um bug na pessoa. Porque a pessoa nunca escutou isso na vida, né? Ela, muitas vezes, está funcionando a partir de uma regra religiosa ou uma regra familiar ou alguma coisa que ela aprendeu no decorrer da vida dela. Aí entra a história das referências também, né? Que criam essas crenças. E aí, tudo bem, é uma prisão imaginária, né? Como diria o filme Matrix, a prisão é uma prisão para sua mente, né? O processo todo aqui está sendo o quê? Desconstruir essa ideia da prisão para que você possa realmente alçar voo. Porém, mesmo quando você fica de frente com a gaiola aberta, como tudo que tem fora da gaiola é totalmente desconhecido, existe uma trava onde a pessoa fala, tá, é aquela história, né? Aqui tá, tô dentro da prisão, tem um monte de regra, mas isso daqui eu já conheço. E aí a pessoa muitas vezes ela não se permite ir. E essa porta, né? A gente pode de repente se questionar assim: como que eu sei que abriu a porta da gaiola? O Sim, corpo ó, mostra. o que eu quero, o que eu tô pensando aqui que a gente tem que, ou seria interessante a gente dar uma ressignificada, é que essa não permissão é falsa. Não existe não permissão, existe escolha. Eu não consigo fazer nada que eu não me dê permissão. Então, assim, sair da negação seria assim, eu não me dei permissão para sair, não, eu escolhi ficar. Porque eu pertenço, porque é mais confortável, porque eu sei como que é. Então, no momento que a gente fala que a gente não se permite, a gente está mentindo. Agora a gente entra na mentira. Eu estou mentindo. Porque eu escolhi estar dentro da gaiola. No momento que eu falo assim, não fiz isso por pura liberdade, não fiz isso porque eu queria, isso é falso, não é real. Porque, de fato, eu permaneci dentro da gaiola, eu permaneci dentro das crenças, porque eu sei que meus amiguinhos também tem gente que saiu da gaiola estando nas mesmas circunstâncias. Aí... Não, é exatamente isso. Uhum. Eu acho que trazer esse ressignificar que a gente está fazendo aqui é justamente trazer para as pessoas isso que é algo que muitos nunca ouviram. Na maioria, percebe? Né? Uhum. Para a gente, se a gente estiver conversando só eu e você, o nível da conversa, o tipo de conversa é né? Porque a gente já tem essa percepção. Quando você está falando, por exemplo, para todas as pessoas, né, que decidirem receber isso daqui, a gente está alcançando pessoas que nunca ouviram isso até agora, né? E que estão realmente acreditando que não tem opção. Estão realmente acreditando que a verdade é imposta, e não é. Então, esse ressignificar que a gente está trazendo aqui é justamente falar para você que está escutando que, sim, é você que está escolhendo a sua realidade. E tudo bem. E a partir de ficar de frente com essa verdade, é que você entra e fala assim, é isso que eu realmente quero, né? E entra de novo o Lucifer Morningstar, o que você realmente deseja.